amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Um bom dia a todos, um bom domingo, e eu espero, é o nosso esforço, que as apresentações, que os blocos, embora curtos de duração, sejam bem proveitosos para todos aqueles que amam a Sagrada Escritura, que são católicos, sobretudo praticantes, mas que têm exigências intelectuais também, e nós não podemos deixar isto encoberto. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através do nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia na Rede Vida de televisão. Muito bem, nós estamos vendo e demoramos, acredito que mais do que o desejável, nos capítulos 1º e 2º do livro do Gênesis, a criação em duas narrações. Uma acontecida em Babilônia, o capítulo 1, muitas águas, havia lá 2 grandes rios, Tigre e Eufrates, o mundo estava envolto em águas, o caos, e Deus separa as águas. O outro capítulo, made em Judá, não tem a abundância de água do primeiro. Pelo contrário, Deus usa o pó da terra. Bem, são 2 relatos paralelos. Eu expliquei na semana anterior, se não me falha a memória, que os 2 relatos são representantes de grupos distintos do judaísmo pós-exílico, quando este quis compor o seu passado. Ainda não chegamos ao passado de Israel propriamente dito, mas os 11 primeiros capítulos formam o chão, formam a plataforma onde eles vão acontecer. Agora, uma nota importante: nós não temos nenhum outro relato moderno, atual, ou pelo menos seguido, que fale da criação vinda de Deus. Não existe. Fora a Bíblia, fora o livro do Gênesis, não existe nenhum outro relato que coloque Deus no Big Bang, no início de todas as coisas. Sim, existiram na Mesopotâmia, por exemplo, Gilgamesh, a lenda de Gilgamesh e a menção de Marduk. Mas quem lê estas coisas hoje? Quem se importa com esses mitos hoje? Restou e continua a restar unicamente a Bíblia, que não explica cientificamente o começo do universo, mas fala por que o ser de preferência ao nada, por que o ente de preferência ao nada, porque Deus o tirou do nada. Padre, se o senhor nos afirma que esses 11 primeiros capítulos, sobretudo os 2 primeiros que tratam da criação, eles advêm de grupos distintos do judaísmo e devem ser entendidos sempre num contexto de exílio e pós-exílio, então hoje o ouvinte leitor, ao se debruçar sobre eles, deveria ter o seguinte esquema, isto é, são textos que foram preparados no presente, olhando sempre para o passado? São textos que foram produzidos pela comunidade
pós-exílica. Isto é, tardiamente. Tardiamente, os dois textos são tardios. Tardiamente. Que foram retroprojetados para um passado. Para um passado, para as origens, digamos. Que eles não tiveram. Não, que eles imaginaram. A criação do mundo, a criação do universo, é alguma coisa que só provém de Deus. Quem estava presente lá? Ninguém. E ninguém sabe Neste sentido, existe alguma possibilidade de se ter segurança não histórica, mas verdadeira nesses textos? Depende do que você entende por verdade. Se você entender por verdade o que aconteceu realmente, o texto não responde a isso. Não é o seu principal intento. Mas se você entende por verdade que por detrás do universo, qualquer que seja empiricamente ou cientificamente a sua origem, esteja e está ainda à mão de Deus, criadora e conservadora, aí o texto fala, e isto é uma verdade. Só que não é uma verdade empírica, mas é uma verdade, digamos, religiosa. É uma verdade para quem tem fé e crê em Deus, e crê num Deus criador. É o único texto, repito, que hoje ainda está presente e fala a quem lê o texto, e na igreja a liturgia, que fala dos inícios e da vontade de Deus. Agora, outra coisa também tem que ser dita, e sempre baseado nos dois capítulos. Deus criou com absoluta liberdade. Agora, padre, não foi obrigado por nada e não é obrigado a conservar. Pura generosidade. Agora, embora o senhor já tenha nos explicado sobre o dado de que são dois relatos sobre a criação, por que não apenas um relato? Ou melhor, se os dois relatos serão sempre frutos do exílio e, sobretudo, do momento do pós-exílio, por que a comunidade de Judá sentiu necessidade de fazer uma fotografia de uma terra que nunca pertenceu a eles, a Babilônia? Porque o texto do primeiro capítulo foi escrito em Babilônia, mas nada diz que o texto, digamos, tenha raízes babilônicas. Sim, no contexto geral da geografia, da abundância de águas. Isso tem. Claro, eram as circunstâncias históricas que viram o texto nascer. Mas o texto nasceu em Babilônia contra a cosmogonia de Babilônia, contra o deus Marduk, que teria criado o mundo com os restos de Tiamat, entrando em combate com ela, contra esta visão, uma visão paralela judaica e agora para nós cristã também. Não científica no sentido de que alguém tenha fotografado aquilo, mas traz uma verdade religiosa. O fato de serem dois capítulos significa que o judaísmo estava plurificado. Dois grupos entraram em acordo, mas gostariam de ser lembrados no texto. Então, uma dublagem. E não é a primeira, não, e nem a última. Alguns comentadores ainda hoje nos apresentam em seus escritos as famosas leis que regem quer o Pentateuco, quer qualquer obra de antiguidade clássica. E nestas leis eles falam que naquela época a escrita era uma atividade muito cara. Se a escrita era algo muito caro para um povo tão pobre como Israel, não seria mais edificante ter escrito apenas um capítulo, ao invés de ter escrito Em Babilônia dois? se conhecia a escrita
no século VII se conhecia, não eram simplesmente escravos que estavam lá, não. Era a nata de Israel, isto sim, a nata, os sacerdotes, os antigos pastores, os reis, o rei Joaquim, não eram assim pessoas analfabetas. Naquela época, no século VI, nós não podemos mais falar num alfabetismo completo, absoluto. Fosse século VIII, 2 séculos antes, eu poderia ainda duvidar ou colocar as minhas dúvidas, mas no século VI, ainda uma incapacidade total de se escrever ou se produzir algum texto, não, absolutamente não. Agora, quem escreveu ou quais escreveram, isto nunca saberemos. Agora nós temos que fazer o nosso intervalo e voltamos a seguir. Novena do Perpétuo Socorro. Um momento para louvar e agradecer todas as graças conquistadas. Novena do Perpétuo Socorro. De segunda a sábado, 8h30 da manhã e 2h30 da tarde. E domingo ao 12h30. Rede Vida, o canal da família. Eu disse? Sim, sim. Agora, padre, estava eu cá pensando no intervalo, uma das maiores máximas desses 2 capítulos, sobretudo do primeiro, é a criação a partir do nada, né? Só que isso, de algum modo, entra em choque, por exemplo, com o pensamento dos gregos, porque eles acreditam que o nada não pode provir do nada. Que do nada, nada provém. Nada, exatamente, o nada do nada provém. Isso não foi uma espécie de choque, sobretudo para o helenismo mais tarde? Bom, porque como entender a criação a partir do Os judeus não escreveram pensando nos helenistas. Eles escreveram pensando neles. Mais tarde, este texto aqui entrará em contato com judeus, apenas com judeus, com outros judeus das diásporas, que ele tenha sido um texto universal só com o cristianismo. Só com o cristianismo. Mas aí o helenismo estava bem absorvido e se comportava bem. Mas no início foram judeus que escreveram, que não tem o conceito de nada como a filosofia grega e o platonismo médio, ou platonismo popular. Afinal de contas, o que é o nada? É a ausência do ser. Pois é, mas como explicar? Não, ele não tem como ser demonstrável, né? Ele não tem como ser representado. Ele não é um buraco, não é? Sim. Não é um buracão. O que é o nada, afinal de contas? Você entende. Quando eu digo, isto não é nada, você entendeu a frase. Mas o que entrou na sua cabeça? Embora ele não possa ser demonstrado, visibilizado, né? Sim, mas o que é, afinal? Metafisicamente falando, é a ausência do ser. Que o ser é e o nada não é. Bem, só que o ser pode ser representado. E mais. Mas o nada não tem como. De onde vem o conceito nada? Ele é um conceito mental. A gente entende na mente o que significa nada. Olhe no dicionário, aparece a palavra. E o significado. Ausência de seres, ausência de entes, o que quiser. Mas tem raízes extramentais. Isto é, fora da cabeça. Ele só tem existência aqui, mental, mas com raízes extramentais. E quais são estas raízes extramentais? São as seguintes: tudo o que existe poderia não existir. Agora, isto vale
apenas para as metafísicas criacionistas. Por quê? Porque se alguém não aceita a realidade de um Deus criador, tem necessariamente que aceitar a eternidade da matéria. E aí não tem sentido o nada. Só tem sentido nas metafísicas criacionistas, indicando a precariedade de tudo que existe e sua finitude. Poderiam todas as coisas não existirem, porque não existem, não trazem em si mesmas a razão última de sua própria existência. Sim. É porque quando se afirma que poderia não existir, então parte-se do pressuposto que existe um ser que dá sustentabilidade a tudo que existe. Se você é um crente em Deus. Se você não é, você tem que se haver e talvez explicar, o que não é fácil, a eternidade da matéria. Nesse caso, se levaria ao infinito. A matéria sempre teria existido por ela mesma. É inteligível? Em si, não. Está vendo? Pois é, mas existem seguidores do ininteligível. Né? Existem, e são muitos. Agora, como esse aqui é um terreno onde se perde, onde os incrédulos, não crentes, se perdem, não encontram explicação satisfatória, procuram dar guerras em outros naipes, melhor, em outros frontes. No fronte sociológico, no fronte psicológico, no fronte antropológico, mas foge desta questão. Muito bem. Bem, mas isto aqui é para terminar os 2 capítulos a respeito da criação. Nós fizemos um longo percurso, agora devemos lê-los, eu os leio, com toda a minha inteligência adquirida, com todo o intelecto, com toda a sabedoria que adquiri, eu leio os textos. E leio não só com atenção, mas com respeito também. Porém, eu vou diretamente no que eu busco. A verdade do texto, que não é o empirismo, o científico, mas é o religioso. Isto é, por detrás de tudo isto, não está o acaso ou a eternidade da matéria, mas está a mão de Deus. Bem, acho que não há mais nada a ser dito a respeito desses 2 capítulos, certo? Nós podemos passar para o 3º capítulo do livro do Gênesis. Não vamos lê-lo, porque é um pouco longo e o nosso programa é curto, mas todos conhecem a famosa história de Adão e Eva no seu confronto com Deus, no seu pecado, na sua desobediência e o que se diz popularmente, mas que não é verdade bíblica, não está na Bíblia, que desobedecendo comeram uma maçã. O texto fala numa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não em maçã, não em macieira. Isto aqui foi inventado por uma tradição não bíblica e sob nenhum aspecto, nem mesmo exegético, científica. Padre, é interessante que também no próprio capítulo 3, a imagem utilizada pelo autor para fundamentar a presença do mal é a serpente. Reiterados leitores e ouvintes
sobretudo telespectadores nossos, de certo carregam essa curiosidade. Por que o autor sagrado sentiu a necessidade de colocar nas vestes da serpente a figura do mal? Em primeiro lugar, nós estamos diante de um mito. E é bom dizer isto preciso desde já. Os animais nunca falaram. Serpentes nunca falaram. Jamais existiram animais inteligentes, a não ser os seres humanos, animais racionais. Os animais irracionais nunca foram inteligentes, porque seria uma contradição em termos, se são irracionais. Mas o texto está nos dizendo que a serpente falava com Eva. É um texto mitológico. E o que isso e quer dizer? devemos entendê-lo na sua mitologia. Isto é, nesta conversa criada pelo autor, um autor pós-exílico. A meu ver, os textos aí são tardios. Trouxe este animal porque era um animal especialmente odiado em Israel. Um animal impuro também, como o porco. Não é? Agora, não tendo a visão que temos e não possuindo a capacidade profunda de uma leitura religiosa do universo, e, por outro lado, tendo que fazer uma teodiceia, isto é, uma justificação de Deus a respeito do mal moral, pecado, que aqui existe. Buscaram a serpente como símbolo da inteligência do mal. O mal tem a sua inteligência e a serpente é simplesmente um mito, mas um mito simbólico. E é por causa da serpente que esse texto é conhecido por todos. O mito, o mitológico, o simbólico, fala muito mais do que a linguagem lógica e discursiva. O texto pode não ser entendido, mas todos sabem o que é esta serpente e o que ela falou com Eva. Vejam todos a necessidade do símbolo para se falar, ainda que mitologicamente, de coisas que não se podem falar de outra maneira. Explicar o inexplicável de outra maneira. Isto é, a entrada do mal moral no mundo sem que Deus tenha sido o causador e o homem sem nenhuma liberdade. Vamos terminar por hoje. Está encerrado o nosso tempo, mas eu espero que voltemos com alegria no próximo domingo. Muito obrigado. A você e a sua família, um domingo abençoado, com a graça de Deus.